E eu quero continuar a oração do primeiro dia. Você lembra qual foi a oração que eu pedi para você fazer? Para você orar, para que Deus falasse com você. Você não precisa me responder. Deus falou com você por meio da palavra. Deus falou com você por meio do louvor. Deus falou com você por meio dos pequenos grupos. Ou não? Porque Deus só fala conosco por meio da palavra, né, Henrico? Qual é o nosso versículo-chave? O nosso tema, nosso versículo base, que eu tinha pedido para vocês decorarem, mas eu sei que às vezes você não conseguiu, mas eu espero que você guarde esse versículo no coração, e quando você vier no acampamento do próximo ano, se Jesus não voltar, se você estiver vivo, se eu estiver vivo também, e se eu for o preletor, se não for também, eu posso perguntar, você lembra qual foi o versículo base do ano passado? E você vai poder dizer, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Para quê? Seja do vosso querer. Lendo é mais fácil, né? Mas tente memorizar esse versículo. Quando nós nascemos de novo, nós deixamos de ser controlados pela carne, e agora o Espírito de Cristo vem habitar em nós, e por causa do Espírito de Cristo, nós vamos conseguir vencer essa luta, vencer essa batalha. Quando que eu vou deixar? Porque a Bíblia diz que nós somos devedores à carne. Você sabia que você é devedor à carne? Vamos pegar uns textos da Bíblia aí. Romanos capítulo 8, versículo 9, é um versículo que eu disse que ia tratar ontem com vocês. Primeiro versículo aqui, vós, porém, não estáis na carne. Paulo aqui ele está escrevendo para cristão, ele não está escrevendo para ímpio. Nós vamos ver aqui no decorrer do estudo que o tentation, é tentation o nome daquele bicho feio lá? Né? O tentation, ele veio tentar quem? Ele veio tentar onde? Num acampamento da palavra. Pessoas que se professam cristãs. Você acha que o tentátil vai tentar lá no mundo? O cara que está lá na droga, na prostituição, nas coisas, não precisa, ele já é dele. Você acha que o tentátil vai... Você já viu o ladrão roubar a favela? A não ser que ele saiba que tem dinheiro lá. O ladrão ele vai roubar onde tem dinheiro. O inimigo ele vai vir tentar só quem é de Cristo. Mas ele está dizendo aqui, Paulo está escrevendo para cristãos, ele está dizendo, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E aí ele levanta uma preposição, se. Será que você está em Cristo? Será? Se, de fato, o Espírito de Deus habita em você. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não é se você foi batizado nas águas. Batizar na água é facinho. Você vai lá na igreja, faz um curso de batismo, vai lá, dá uma profissão pública de fé, e tem uns irmãos que falam assim, lá na igreja batista é facinho de batizar. Você chega pastor Maurício e fala assim, pastor Maurício, eu quero ser batizada. Ele vai perguntar, por que você quer ser batizada? Deixa eu ver seu nome. Ana, por que você quer ser batizada, Ana? Aí, Ana, você fala assim, pastor Maurício, porque eu estou crucificada com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque eu nasci de novo e eu creio que eu estou em Cristo, Cristo está em mim. Pronto, você vai ser batizada por ele. Mas se isso não for real na vida da Ana, Ana está enganando quem? Pastor Maurício?
Ela mesma. Então, ser batizado é facinho. É molinho ser batizado. Agora você já aprendeu, você já tem o código. O dia que você quiser ser batizado, algum pastor vai conversar com você, você fala isso, e ele vai batizar você. Só que se você não nascer de novo, é a mesma coisa de dar banho num porco. Pega um porco do chiqueiro, dá um banho nele, bota uma fita vermelha e coloca ele dentro da sua casa. O que ele vai fazer lá dentro? Igual fizeram aqui nos banheiros aqui. Olha a natureza de porco aí. Oh, meu Deus, tira essa natureza de nós. E coloca dentro de nós a vida de Cristo. Então, Paulo está dizendo aqui, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, você precisa sair daqui hoje crendo no que a palavra de Deus está dizendo. Não é o que o Maurício disse, não é o que a liderança disse, lá no pequeno grupo, não é aquilo que o Dilson disse, é o que a palavra de Deus está dizendo. Que você nasceu com a natureza carnal, que Cristo, quando morreu lá na cruz, ele atraiu a sua natureza carnal no corpo dele, fez que você e eu morrêssemos com ele, na ressurreição ele vem habitar em nós pela fé. E aí nós vamos falar um pouquinho da batalha, mas eu quero ler que você leia outro versículo, Romanos 8:11. Presta atenção no se. Quantas vezes a Bíblia usa se? Se habita onde? Presta atenção, é sempre em você, em vós. O Espírito, com letra maiúscula, daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, quem que ressuscitou Jesus dentre os mortos mesmo? Deus Pai. Então esse que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificará também o quê? Vivificará também o quê? Vivificará também o quê? O vosso corpo mortal. Por meio de quê? Do Espírito que habita em vós. Quando você crê que você morreu e ressuscitou com Cristo, o seu espírito é vivificado, você nasce de novo. Quando Cristo entra dentro de uma pessoa, ele pode sair dela? Sim ou não? Não sai mais. Por isso que na Bíblia você não encontra perda de salvação. Eu não sou arminiano, também não sou calvinista, eu sou bíblico. Tem igreja que, se você é crente, a Ana passou pelo acampamento, nasceu de novo, aí a Ana sai daqui e rumo a uma confusão, briga, a Ana comete um pecado, aí fala, e Ana, você perdeu a salvação. Como é que você perdeu uma coisa que você não conquistou? Porque salvação é graça. Ou você acha, Arthur, que você conquistou a salvação? A salvação foi dada por Deus pela graça por você. Você estava morto em delito e pecado, Deus vem e vivifica você, coloca o Espírito dele dentro de você. Agora Deus te dá de graça, te vivifica, agora você pisa na bola, ele vai tomar? Que isso? Então, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se eu sair daqui hoje e eu resolver ir para a galera, aprontar, eu não vou perder minha salvação. E por que você não sai, pastor Maurício, e vai aprontar? Porque maior o que está em vós do que o que está no mundo. E mesmo se eu fosse, eu não ia perder minha salvação. O Espírito ia começar a trabalhar comigo. Ele ia me convencer, dizendo, Maurício, você não precisa mais disso. Agora você tem a mim. Lembra o exemplo dos drogados que eu dei ontem aqui, da irmã lá? Ele estava buscando paz na maconha, ele estava buscando poder na cocaína, ele estava buscando companhia no crack. Assim como você pode buscar paz no sexo, você pode buscar paz no namoro, você pode buscar alegria para a sua vida no sexo, no namoro, em qualquer outra coisa, mas você vai encontrar tudo isso em Cristo Jesus. Paulo diz assim, Cristo em vós, César, a esperança da glória. Gente, quando ele entra, é maravilhoso demais. Então, ele está dizendo aqui, ele vai vivificar o nosso corpo. Então, o meu espírito foi vivificado, estou salvo. Mas eu ainda tenho o quê? Nós somos
Somos um, foi dito isso ontem, somos um, mas nós temos uma alma, mente, emoções e vontade. Nós temos uma alma. Tiago diz que existe um acúmulo de maldade na nossa alma. Tudo aquilo que... Eu pegar o Ceana, que está mais fácil, eu já decorei seu nome mesmo. Quando a mãe da Ana estava grávida da Ana, tudo que a mãe da Ana passou de bom e de ruim na gravidez, passou via genótipo e fenótipo para ela. Quando ela tem uma alegria, ela... Então, aquilo, quando você nasce, você já nasce com toda uma carga. E quando você nasce, primeira coisa que o médico fazia, parece que agora não faz mais, quando você nasce, o que é? Dá um tapinha, para chorar, para limpar. E de lá para cá, se eu perguntar para cada um de vocês o quanto de tapinha, o quanto de abuso, o quanto de coisas ruins disseram para você e para mim, você vai ver que foi muita coisa. Então existe esse acúmulo de maldade da nossa alma. A nossa alma está toda imunda. Agora, a mesma palavra que vivificou meu espírito é a mesma palavra que vai lavar, que vai limpar a minha alma. Tiago diz assim: recebei com mansidão a palavra em você implantada, a qual é poderosa para salvar a sua alma. Não é o espírito. Salvação da alma é uma coisa, salvação do espírito é outra e salvação do corpo é outra. Então eu fui salvo no meu espírito e eu estou sendo salvo na minha alma. Minha alma está cheia de coisas. Eu fui abusado quando era criança, de várias maneiras. Eu tenho um histórico terrível. Mas o Deus que salvou o meu espírito está salvando a minha alma. Mas eu ainda habito num corpo de pecado, um corpo que fica doente, um corpo que envelhece, um corpo que ele é tentado diariamente. O diabo, a Bíblia diz que o pecado tenazmente nos rodeia, nos assedia. Eu quero falar um pouco hoje sobre essa batalha desse assediamento do pecado. Ele vem com os dardos na nossa mente. Então eu ainda habito num corpo. Um dia eu vou receber um corpo glorificado. Eu não vou ter mais problema com tentação. Lá no céu eu não vou ter problema com tentação, hein, Deus? Que coisa boa, hein? Eita, quando nós for para a glória, não vou ter mais problema com tentação. Mas enquanto eu viver aqui, se eu sou filho de Deus, eu vou ser tentado. Não tenha dúvida quanto a isso. Romanos 8:12. Paulo vai dizer aqui que nós não somos mais devedores à carne. Oh, coisa maravilhosa. Oh, coisa boa. Romanos 8:12. Meu pai, dá outra conferência esse versículo aqui. Olha só. Assim, irmãos, lembre que Paulo está escrevendo para cristão. Eu quero que você saia daqui hoje sabendo que cristianismo legítimo é um cristianismo de lutas, é um cristianismo de batalha, de guerra. Esse tal desse tentation aí, ele está 24 horas, ele não dorme. Eu estou vendo uns aqui dormindo ali, tem um ali com sono, tem outro ali com sono, tem outro dormindo no ombro, não sei de quem é que eu já vi. Mas o Satanás, as tentações, o diabo, ele não dorme. Ele está 220. Então ele diz aqui: assim, pois, irmãos, somos devedores, não somos devedores. O que aconteceu com a nossa dívida? Quem pagou a sua dívida, Ana? Quem pagou a minha dívida? O escrito de dívida que era contra nós. Teve um grupo aí que leu Colossenses, né? Colossenses capítulo 2, versículo 14, Paulo diz que o escrito de dívida que era contra a Ana, que era contra o Maurício, que era contra cada um de nós, foi cravado na cruz. Jesus veio para pagar a dívida que eu tinha para com Deus. E sabe qual que é o salário do pecado? A morte. E aí Cristo morreu por mim, me fez morrer nele, e está feita a obra. Agora eu só recebo de graça. A salvação é tão simples, é tão maravilhosa, que a mente humana não consegue compreender isso. Por isso que é só o Espírito Santo. Por isso que a gente ora para que o Espírito Santo revele essa palavra no seu coração. Então Paulo está dizendo assim, pois somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vivemos segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se, olha o se,
Mas se pelo Espírito, como é que eu venço as tentações? Foi feita essa pergunta ontem aqui, né? Como é que eu venço a carne? Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esse texto aqui é riquíssimo. Olha o que Paulo está dizendo. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. O que é mortificação? O que é mortificar? Pega aí Colossenses 3, 5. Paulo vai explicar o que é mortificar. Mortificar é você levar ao morrer. Tem um texto na Bíblia, enquanto você abre Colossenses 3, 5, tem um texto na Bíblia que diz assim, 2 Coríntios 4, 10, está gravando, e isso, tem uns aí que eu vi anotando, eu acho tão bonito isso, a pessoa quando está anotando as coisas, é porque ele tem um interesse. O cara quando não tem interesse, ele fica ali assim, ó. Quando que esse tonto vai parar de falar que eu quero jogar bola? Eu quero comer. Ele não tem interesse. Mas isso aí é normal. Isso aí a gente sabe. Às vezes eu tento chamar a atenção aqui, mas isso aí sempre houve na história da igreja e sempre vai ter. Vai ter aqueles que não querem nada. Tem aqueles que são enviados do Satanás para tentar atrapalhar. Os tentáculos que o diabo joga no meio do povo de Deus. Tem de tudo. Mas o texto de 2 Coríntios 4,10 diz assim, levando sempre, presta atenção, levando sempre por toda parte, olha que redundância. Se eu dizer para o Samuca aqui, Samuca, está vendo essa garrafa aqui? Você vai levar ela sempre e por toda parte. Entendeu, Samuca? Toma aqui. Se eu encontrar você amanhã lá no centro, o que você tem que estar na mão? Porque eu disse o quê? É imperativo, sempre, por toda parte. Só que a Bíblia não manda você levar sempre por toda parte a garrafa de água. O que a Bíblia manda você levar sempre por toda parte? O morrer de Cristo, para quê? Se você ler depois, eu espero que você saia daqui aquecido para ler a palavra. Eu espero que você saia daqui aquecido e comece uma leitura da palavra, mas você pode começar pela carta de Paulo aos Efésios. Tem 52 vezes a expressão para, só em Efésios. 46 em e 52 para. Então ele diz, levando sempre, por toda parte, o morrer de Cristo, para que a vida dele se manifeste também, porque meu espírito já foi edificado, porque eu criei na minha morte com Cristo, para que a vida dele se manifeste também em nossos corpos mortais. 2 Coríntios 4,10. Como é que eu levo a morrer? Eu estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem é você? Eu sou um morto. Hoje você tinha que ter acordado ali, antes de qualquer coisa, você tinha que ter dito assim, Senhor, muito obrigado por mais um dia. Eu morri, Cristo é minha vida, eu sou um morto. Você acredita em zumbi? Não acredita, né? Então você está olhando para eu sou um zumbi, sou um morto-vivo. É uma figura. Eu estou fisicamente vivo, mas eu estou levando o morrer de Cristo diariamente na minha vida para que a vida dele se manifeste também em nossos corpos mortais. Então tem isso. Agora vamos para Colossenses 3,5. Olha que coisa interessante. Tem um subtítulo aí, né? Na minha Bíblia eu achei e coloquei aqui. Os resultados dessa união. Os vícios... A minha Bíblia diz, os resultados dessa união, os vícios devem ser abandonados. Por que eu, Maurício Marcelo Torres, posso... Ele falou do Colossenses ali, eu desconcentrei o que eu ia falar. Por que eu, Maurício Torres, posso abandonar os vícios? A pornografia, por exemplo, por causa da minha união com Cristo. Lembra que Jesus disse, sem mim,
Nada podeis fazer, eu preciso dele. Mas olha como é que ele começa o versículo 5. Leia, Colossenses 3:5. O que ele diz aí? Mas de novo começa com sexo? Com porneia? Com a cartasia e com a selgueia? Por que a Bíblia repete tanto isso? Porque a Bíblia sabe que o problema de 99,9% aqui nessa sala é de cunho sexual. Você sabia que o sexo, usado da maneira errada, pode levar você para o inferno? Por que a Bíblia fala tanto sobre isso? É uma boa pesquisa para você fazer. Então, desculpa aí, eu cortei você. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por quê? Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes também vós noutro tempo, quando vivieis nelas. Por que o tentátil não vai tentar a pessoa do mundo? Porque faz parte da vida dela, faz parte da natureza dela. Mas aqui a pessoa nasceu de novo e Paulo está dizendo, você vivia nisso. Você agora tem um espírito, você não precisa mais viver nisso. O tempo que você vivia nelas. Aí ele diz assim, agora porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Sabe para que Deus nos salva? Para a gente crescermos a perfeita estatura, a perfeita varonilidade da estatura da plenitude de Cristo. É para isso que Ele salva. Aliás, vai ter um tempo na nossa vida que a pessoa precisa olhar para você e ele não vai enxergar a Maria Clara. As pessoas vão olhar para a Maria Clara e vão dizer, essa moça parece com Jesus. Sabia disso? As pessoas vão olhar para você e para mim e vão dizer assim, essa pessoa parece com Jesus. Não é fisicamente, é o bom perfume de Cristo. A Bíblia diz que o cristão é o bom perfume de Cristo. Por onde o cristão passa, ele é diferente. É diferente. É muito diferente. Mas qual que é a orientação que Paulo está dizendo aqui? Né, Isadora? Não dorme de noite e dorme na capela. Qual que é? Eu vou dar uma dica para você. O sono o meu sono aqui foi terrível, mas graças a Deus eu tenho uma genética, eu posso dormir 2 horas, eu acordo no outro dia, eu estou com esse vigor. Eu sei que tem pessoa, a minha esposa, por exemplo, se ela dormir pouco, ela no outro dia acorda azeda, ela acorda de mau humor, o dia dela estraga. Isso aí não é a personalidade dela, é o biofísico dela. Então, eu sei que tem pessoas aqui com sono. Então, eu vou dar uma dicasinha. Se você estiver com sono, e o que você vai ouvir aqui hoje é de suma importância, levanta, vai ali para o fundo, fica de pé um pouco. Isso aí. Ela levantou, fica de pé um pouco, aí você acorda. Porque existe um cansaço físico, e existe também, sabe o quê? Uma guerra espiritual aqui dentro agora. Você sabe o que o diabo está fazendo agora na vida de muitas pessoas? Agora você vai falar, pastor, agora você descobriu, agora você matou a pau. Você sabe o que o diabo está fazendo agora? E muitas pessoas aqui, ele está jogando dardos na sua mente. Você, às vezes, eu estou falando ali, e o diabo está colocando umas coisas blasfemas, umas coisas pornográficas, umas coisas tão esquisitas na sua mente, você vai dizer, meu Deus, mas como é que eu estou pensando isso? Não é você que está pensando isso, é o inimigo que joga o dardo lá dentro.
E como é que eu vou vencer isso? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Como? Despojando. O que é despojar? O que é despojar? Pegar do morto. E eu posso roubar você, e eu posso furtar você. Falando em roubo e em furto, acharam a mochila do menino? Show? Então tá bom. Ele disse que sumiu a mochila dele, eu falei, olha, ou esconderam, as brincadeiras que eu espero que não, ou pegaram enganado, aí acharam, então tá bom. Mas o que é roubar? Roubar e furtar. É do vivo. O que é? Se você cair morto aqui agora, espero que não, pelo menos até terminar a palavra, que você já está mais fortificada, e você cair morto aqui agora, e eu gostei desse sapato aqui, esse chinelo, eu posso pegar, eu não estou roubando nem furtando, eu estou despojando. Despojar é tirar do morto. Só pode despojar quem morreu com Cristo. Só pode ter vitória sobre o pecado quem morreu com Cristo na cruz. Só pode ter uma vida de santidade nesse mundo quem crê que a carne dele foi crucificada com Cristo. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Agora vamos caminhar, que eu não estou nem na metade, daqui a pouco o João Guilherme vai começar a fazer assim para mim ali no fundo. 2 Coríntios 10, 3 e 4. Mas tem tanta coisa aqui, gente, nós vamos caminhar com vocês lá na comunidade, eu acho que mais alguns meses tratando sobre esse assunto. Eu não vou nem entrar no como purificará o jovem o seu caminho hoje, não vai dar tempo. 2 Coríntios 10, 3 e 4. Olha o que Paulo está dizendo aí. Porque embora andando na carne, a versão dele é boa, porque embora andando na carne, nós ainda habitamos num corpo carnal, não militamos. Lembra que nós estudamos onde a palavra militar? Andar em volta, prestar serviço. Muitos aqui de vocês, quando completar 18 anos, vai ter que prestar serviço militar. Então ele está dizendo, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Aí ele fala, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Eu ouvi a história de um pastor, e na história da igreja tem alguns, que tinham um problema com sexualidade. Teve um pai da igreja, esqueci o nome dele, me ajuda aí, 700, aquele que se castrou. O problema está aqui no coração, ou o problema está no pênis e na vagina? Onde que está o problema? No coração. E ele tinha um problema com sexualidade, um dos pais da igreja, ele castrou-se. Resolveu? Não. Eu conheci a história de um pastor que ele tinha um problema com cobiça. Ele não podia ver uma mulher que ele ficava cobiçando. E ele pegou um texto da Bíblia fora do contexto e jogou ácido sulfúrico e cegou-se. Falou, agora resolvi meu problema. Resolveu? O problema está aqui? O problema está aqui. E ele conta que depois que ele cegou-se, ele disse, o meu problema, ao invés de melhorar, piorou. Porque quando ele ouvia a voz da mulher, ele imaginava, é loira, é morena, é isso, é aquilo. E ele falou, e agora, vou tacar nos ouvidos para não ouvir a voz? E quando ele sentisse o cheiro, porque mulher geralmente é cheirosa, né? Ele ia pensar na mulher. Será que ele tacasse no nariz? Mas graças a Deus ele ficou só com a cegueira. E um dia lendo Romanos 6,6 em braille, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, a fim de que não servamos mais ao pecado como escravos. Ele falou, meu Deus, isso não está escrito na Bíblia? Como? Ele chegou a ponto de chamar a esposa dele, pedir para ela trazer a Bíblia do tempo que ele era pastor, e pediu para ela ler Romanos 6,6. E ela leu. Sabendo isto, olha, sempre a Bíblia começa com conhecimento, saber. E hoje, eu vou dizer, viu, Dilson, nós podemos dizer a liderança, nós estamos limpos do sangue de cada um de vocês. Se hoje aqui um de vocês for para o inferno, você vai porque você quer. Porque vocês ouviram aqui todos esses dias, vocês vão ouvir nos pequenos grupos daqui a pouco,
o evangelho que pode libertar vocês. Mas tem gente que, Jesus disse, tem gente que tem ouvido, mas não ouve. Tem olho, mas não enxerga. Por que Jesus repete lá para as igrejas do Apocalipse? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que o Espírito diz às igrejas. Por que ele repete isso? E repete, repete, repete. Porque tem gente que tem ouvido, mas não ouve, tem olho, mas não enxerga. Por isso que eu digo, ore a Deus para que o Espírito Santo revele essa palavra no seu coração. Senhor, abre os olhos do meu entendimento. Abre os olhos do meu coração. Para que eu possa compreender a tua palavra. Por misericórdia, faça isso, Senhor. Porque senão a gente vai, a palavra entra por aqui, sai por aqui. 1 Timóteo 6, 11 e 12, o Espírito Santo, através de Paulo, diz assim, nós vamos falar das 3 características do cristão, o soldado, o atleta e o agricultor. 1 Timóteo 6, 11 e 12. Paulo diz aí, tu, porém, ó homem de Deus. Paulo está escrevendo para cristão. Tu, porém, ó adolescente de Deus, foge destas coisas. Que coisas? As coisas que ele vem dizendo arriba. Uma delas, o principal ali, é a avareza, é o amor ao dinheiro. É querer ficar rico. Tem gente hoje que quer ficar rico e esquece que toda a fonte da riqueza está em Cristo. E Cristo pode, nós vimos aqui ontem, eu li aquele texto que Deus há de suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Se Ele deu o Filho, Ele não vai dar o resto. Então ele diz que tu, porém, homem de Deus, jovem de Deus, adolescente de Deus, foge dessas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, combate. Essa palavra agonizomai. Entrar em competição com o adversário. Aqui no grego romano, no grego é luta grego-romana. É você lutar com o cara, você brigar, você finalizar o cara, é luta. Agonizomai. Combate o bom combate, luta. Pula no pescoço dele. Aí ele diz aqui, combate o bom combate da fé. Olha só. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Toma posse da vida eterna. Não é conquiste a vida eterna, é tome posse, porque a vida eterna já foi dada. Deus já fez a obra lá, para o César lá na cruz, só precisa tomar posse. E por que ele não toma posse? Primeiro porque ele não conhece. Agora que ele conheceu, por que ele não toma posse? Porque prefere viver no pecado, é mais gostoso, não é mais gostoso. Por que não toma posse? Porque, desculpa, não estou, porque é um tonto. O negócio está feito, agora eu vou ficar aí, querendo. Então toma posse da vida eterna, e aí ele fala, para a qual também foi chamado e fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Mas essa expressão aqui, tu, porém, ó homem de Deus. É aquele profeta quando passava lá em Sunem, e ele diz, eu vejo, ela não disse eu ouço, eu vejo que aquele que passa por nós, falando de Eliseu, é um santo homem de Deus. O que tinha na cara daquele homem, o que tinha para ela ver que ele era um homem de Deus? É que quando Cristo está em você, ele transborda em você, é alegria, é paz, é maravilhoso isso. Mas aí, 2 Timóteo, capítulo 2, Paulo vai falar aqui de 3 características específicas que mostram a evidência de um homem de Deus. 2 Timóteo 2, de 3 a 6. Paulo começa dizendo assim, 2 Timóteo 2, de 3 a 6. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Ô soldados, quem que regimentou vocês? Deus em Cristo. Então, vocês não têm que ficar preocupados com as coisas desse mundo, não, dessa vida, não. A Bíblia diz, procurar e compreender qual é a vontade do Senhor. Como é que eu faço para compreender? É Bíblia, você tem que sair daqui hoje com um propósito. Eu preciso comer a palavra de Deus. Eu preciso ler a Bíblia todos os dias. E você vai ver a diferença que vai dar. Então, a primeira característica de um cristão, ele é um soldado. É aquele que está pronto para bater continência para o capitão. Você imagina você lá no quartel,
a trombeta toca, e aí você vira e fala assim, avisa lá o coronel, João, que eu já estou meio indisposto. Estou cansado, dormi tarde, fala que eu acordei de madrugada e que eu não vou lá. O que vai acontecer com esse cara? Pelo menos umas 50 ele vai ter que pagar, um balde de água na cara. Como é que você vai dizer para aquele que arregimentou você, hoje eu não vou fazer nada? Não, você está aqui para servir a tua pátria. O soldado, ele dá a vida pela pátria. Aqueles homens que estiveram aqui ontem, essa esquerda do inferno aí, quer tirar a polícia. Fica falando mal de polícia. É homem que sai daqui com um carro que não é nem blindado. Como é que, se eu fosse policial, cara, que segurança que eu tenho de sair e voltar em casa vivo? O presidente troca de avião e faz o diabo, e o cara que trabalha não tem um carro blindado, tem que andar com os coletes que deve estar tudo vencido. Isso é o sistema do mundo. Esse é o sistema do mundo. Porque são homens que estão aí para dar a vida por nós. E o soldado, ele não tem negócio não. Então você, que crê em Jesus, você foi chamado para ser um soldado. E a palavra aqui que eu gosto de usar é exclusividade. O soldado, ele tem que ser exclusivo daquele que o arregimentou. Essa é a primeira característica de um cristão, de um homem de Deus. Vou pular um tanto aqui. A segunda característica do homem de Deus, 2 Timóteo 2,5, igualmente o atleta não é coroado, se não lutar segundo as normas. Aqui entra a palavra disciplina. O atleta, igualmente o atleta não é coroado, se não lutar segundo as normas. Tem gente que vai perder aqui a gincana por falta de disciplina. Cadê a Bíblia, soldado? Está na mala. Que hora que é para chegar aqui, soldado? 8 horas. Chega 8h05. Vai perder por causa de faltou disciplina. Agora, na vida espiritual, não pode faltar disciplina, não. Se você não for disciplinado, se eu não for disciplinado, nós vamos ficar fracos. Nós vamos perder. 1 Coríntios 9, 24 a 27, Paulo vai falar um pouco sobre essa coisa da disciplina. 1 Coríntios 9, 24 a 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, quem que corre em estádio? O atleta. Todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Eu não sei como é que vai ser aqui, mas eu creio que aqui uma equipe só que vai levar o prêmio, né? Foi a equipe que mais se empenhou, mais prestou atenção nas instruções. Ontem eu estava lá soltando bomba, aí a pessoa vinha, catava o pneu, saía correndo com o pneu, não, tem que rolar, e voltava, e aí parava no meio, não, tem que vir embaixo, e aí a pessoa vinha, ele não soltava o pneu, perdeu tempo, porque faltou disciplina. Dormiu de touca. Agora, na vida cristã, você não pode dormir de touca por misericórdia, meu querido. Nós não estamos falando aqui de uma competição, nós estamos falando aqui da vida eterna. E eu não sei quando que você vai ser chamado. E você precisa estar pronto para quando você for chamado. Então ele está falando aqui, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Mas ele diz, correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta de tudo se domina, ele controla, ele tem domínio próprio. Você já viu uma pessoa participando, aqueles quenianos lá, aqueles, raça ruim, né? Bicho que corre. Você já viu o cara participando de uma maratona, e aí ele chega, acaba a corrida, ele senta lá, pega o cigarro, acende o cigarro, começa a fumar, e pede uma cerveja e vai tomar? Rapaz, vida de atleta é complicada. O atleta dorme cedo. Tem atleta que tem balança, ele tem que comer 33 gramas de proteína, 80 e tantas gramas de carboidrato, e tanto disso, ele pesa a comida. Por quê? Porque ele tem um objetivo, ganhar uma coroa, que a Bíblia chama de corruptível. Mas a Bíblia diz que nós vamos ganhar uma coroa incorruptível. E a gente não tem disciplina. Gasta horas e horas e horas em celulares e coisas,
Eu ouvi aí umas duas dizendo assim, que bom que vocês vão tirar o celular. Mas vi umas aí no quarto lá, brava com o celular. Teve uma que a minha esposa teve que chegar e tirar da mão o celular e ficar brava. Disciplina para as coisas do mundo tem, mas disciplina para a palavra não tem. Nós estamos falando aqui de vida eterna, acorda para a vida por misericórdia. O cristão, ele é um atleta, ele é um soldado. E ele de tudo se abstém. Ele de tudo se domina, Paulo está dizendo aqui. Mas aí ele fala, para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, é incorruptível. Assim corro, também eu. Não sem meta, eu tenho uma meta. Luto. Não de Cirino, ele usa aqui a expressão do boxeador que luta. Eu luto não como de Cirino, golpe no ar. Não é uma luta sem pensamento, não é uma luta louca. Não, eu luto. Não como de Cirino, golpe no ar. Mas esmurro o meu próprio corpo. E reduzo a escravidão. Para quê? Tendo pregado a outros, não venha da mesma forma a ser desqualificado. O cristão, ele não é perfeito. Ele tem problema, ele tem dificuldade, mas ele não quer ser desqualificado. Ele quer o Senhor. Ele busca, ele não perde tempo. Ele não chega em casa agora à noite, de tarde, eu participei do acampamento, sabe Deus? Mas estou cansadinho, vou dormir a tarde inteira. Soldadozinho raso de meia tigela. Você pode dormir sim, bota o celular para acordar 5h30, bota uma roupa, vai para a igreja ouvir a palavra, rapaz. Deixa de ser mole. Seja homem, Luzia, já que a tua mãe não foi. Uma cambada de gente mole. Se for para acordar para jogar videogame, fica até 10 horas da noite. Mas para as coisas de Deus, faz corpo mole. Meu Pai do céu. A terceira característica do homem de Deus, versículo 6, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos, a paciência, a fé. Engraçado como é que Paulo termina a história dele. Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. O que nós encontramos nesse versículo? As 3 características do cristão que eu acabei de dizer. Combati o bom combate, o soldado. Encerrei a carreira, o atleta. E guardei a fé, a paciência, o agricultor. Você que é jovem, eu falei de Efésios, leia 1º e 2º Timóteo. Que ali Paulo está escrevendo para Timóteo, um moço novo na fé. As recomendações que Paulo tem para Timóteo aqui são maravilhosas. São maravilhosas. E, para encerrar, 2 Coríntios 4, 6 a 8, 2 Coríntios 4, 6 a 8, o Espírito Santo através de Paulo, porque não foi Paulo que escreveu Bíblia, não foi Pedro que escreveu Bíblia, quem escreveu Bíblia foi o Espírito Santo de Deus. 2 Coríntios 4, de 6 a 8, Paulo diz assim, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Paulo sabia que ia morrer. Combati o bom combate, soldado. Completei a carreira, atleta. Guardei a fé, paciência, agricultor. Já a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Não é só para Paulo, para o Maurício também. A minha coroa está lá. E você pode dizer também a minha coroa, pastor? Então, creia no que a palavra de Deus diz. Não creia nos seus sentimentos. É a palavra de Deus. Jesus disse assim, Mateus diz assim, Mateus 3, Jesus é batizado nas águas. A Bíblia diz que o céu abre e uma voz rasga de cima a baixo. O que a voz diz? Este é meu filho amado em quem tem todo prazer. Quem é você, Jesus? Eu sou o filho amado do Pai. Entra o capítulo 4 de Mateus. A Bíblia diz, e o Espírito Santo de Deus conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo.
Você sabe quem que conduz você e eu à tentação? O Espírito Santo. Para ver o crente tão mequetrefe que você é. Para mostrar para você que você está muito na força do teu braço. Tentação é bênção de Deus. Os tentáculos, como são maravilhosos na vida do cristão. Tem gente que não quer passar, você não quer passar por tentação? Abandona o cristianismo, vai para o hinduísmo, abandona o cristianismo hoje e vai para qualquer outro sistema religioso. No cristianismo você vai ter tribulação, aflição, você vai ter tentação. O Espírito Santo leva. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Já ficou 40 dias e 40 noites sem comer? Você parece estar assustada? Não assusta não, é que eu estou enfático. Estou bravo não. Você já ficou, quem aqui ficou 40 dias e 40 noites sem comer? Aaron, já? Não aguenta, né? Nós temos na história homens que ficou 300 e tantos dias sem comer comida sólida. Nós temos na história homens que ficou muito mais sem comer, só bebendo água. Esse que ficou 300 e tantos dias sem comer, eu estava pesquisando agora cedo no quarto, ele perdeu 128 quilos, só comendo comida líquida. Quando ele fica 40 dias, a Bíblia diz, aproximando-se dele o tentador. Esse aproximando-se não foi a rapidez que eu vim para chegar nela aqui. Demorou 40 dias e 40 noites. Quando o diabo chega, ele vira para Jesus e fala assim, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus poderia ter transformado aquelas pedras em pães ou não? Ele tinha poder para fazer aquilo ou não? E por que ele não fez? Porque o diabo não estava preocupado em saber se ele tinha poder ou não. O que o diabo queria é que ele não atendesse o que Deus tinha dito há 40 dias atrás. Este é meu filho. É isso que ele quer fazer com você. Quando você comete um pecado, ele vem acusando você. Ontem eu conversando com um jovem aqui, ele falou assim, eu tenho cometido um pecado e eu tenho vergonha de falar para Deus. O diabo aí subindo, estripudiando. É aí que você tem que confessar quando você comete um pecado. A Bíblia diz, se confessarmos nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não vai existir purificação sem confissão a Deus do seu pecado. Primeiro a Deus. E tem pecado que eu tenho que confessar para o próximo, para o irmão na fé, para que ele esteja orando por mim. E algumas pessoas aqui confessaram alguns pecados para mim. E eu disse para elas, vocês têm um aliado em oração pela vida de vocês, mas a tentação ela é de Deus, a tentação é maravilhosa. Ela vai fazer você e eu crescermos muito. Mas como é que Jesus se defende do diabo lá em Mateus? Como é que ele se defende? Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Como é que você vai vencer a tentação? Com a palavra. Por isso que eu estou falando a importância de você estudar a palavra. Mas o diabo desiste? De maneira nenhuma. Ele vai para o segundo round. Se tu és o Filho de Deus, pula daqui para baixo, porque está escrito, opa, eu conheço Bíblia também, seu Jesus. O diabo vai tentar você com Bíblia, sabia? Está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que ele te guarde e não tropece nem uma pedra. Ele citou a Bíblia, mas ele omitiu em todos os seus caminhos, porque Jesus vai ser guardado naquele caminho, naquela hora. Mas Jesus não foi discutir teologia com o diabo. Jesus disse para ele, também está escrito. E Jesus vai vencer todas as tentações com a palavra. Mas o que mais me assusta, Mateus 4 não vai dizer, mas Lucas 4 vai dizer. E o diabo deixou até momento oportuno. O que é isso? O diabo ia voltar para tentar Jesus. Agora, se o diabo voltou para tentar Jesus, imaginem um bicho fraco e mole igual Estevão. Esquisito. Fraco. Cheio de testosterona. Cheio de uma série de coisas. Você acha que o diabo vai dar sossego para esse cara aí? Você acha que ele vai dar sossego para mim? Você acha que ele vai dar sossego? Como é que nós vamos vencer ele? As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Ô batalha que já foi vencida, ô batalha maravilhosa que só o Senhor pode fazer. Eu tinha mais um tanto de coisa para dizer aqui, mas eu vou parar. Nós vamos para os pequenos grupos agora.
E depois eu quero, se o Senhor não tinha falado com você nesses dias, eu tenho certeza, eu quase quebrei 2 dedos aqui, eu quase perdi 2 cordas vocais aqui, para ver se você escuta a voz do Senhor. Não foi à toa. Porque eu sei que o Senhor falou com você. E aquilo que o Senhor falou com você, eu quero que você venha dar aqui uma palavra, um testemunho. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por esse acampamento, Pai. Pai, nós sabemos que todas as pessoas que tinham que estar aqui hoje para ouvir a tua palavra, o Senhor mesmo as encaminhou. E a nossa oração, Pai, é que o teu Santo Espírito, que vivifica, o teu Santo Espírito, que chega diante de um vale de ossos sequíssimos, e pelo poder da tua palavra, o Senhor levanta aqueles ossos e ressuscita aquelas pessoas. O Senhor também, pela tua palavra, pelo teu poder, o Senhor pode vivificar a vida de cada pessoa aqui, nessa manhã, nesse acampamento. Pai, que a palavra que eles ouviram aqui, Pai, que ela não fique aqui, mas que ela caminhe com eles até o final da vida de cada um deles. A nossa oração, Pai, é que o teu Santo Espírito traga a revelação da nossa atração em Cristo, da nossa morte com Ele e da nossa ressurreição juntamente com Ele. Cuida, Pai, da mente e do coração, dando a cada um deles a convicção e a certeza de que estamos num mundo sim de lutas, mas que nós somos um soldado, que nós somos um atleta e que nós temos a paciência de um agricultor. Opera isso, Pai, em cada vida, a começar com a minha também, Pai, com o único propósito: as pessoas olharem para nós e veem em nós a pessoa de Cristo. Sinta em nós o bom perfume de Cristo. Faz isso, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.